Olá, boa noite, sextou, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL deste dia 6 de outubro de 2023. César Calejão, boa noite para você. Boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade, é isso aí, sexta-feira, vamos nessa. Vamos nessa, né? Mas as notícias ainda são duras, são pesadas, né? Não tem como não começar o programa ainda repercutindo, né? Sim. As 3 execuções dos 3 médicos no Rio de Janeiro, porque hoje o governador do Rio, Cláudio Castro, deu uma entrevista coletiva. E eu quero abrir aspas do que ele falou, César, porque eu quero repercutir contigo também. Disse ele o seguinte: olha, não estamos falando mais de uma briga de milicianos e traficantes, estamos falando de uma verdadeira máfia, uma máfia que tem entrado nas instituições, nos poderes, nos comércios, nos serviços e no sistema financeiro nacional. E disse também que as investigações continuam, não iremos parar por aqui. Bom, sobre esse trecho final, é óbvio que as investigações continuam. Agora, eu também queria adicionar aqui que na coletiva ele não acrescentou nada, absolutamente nada, e nem um plano, né, para o Rio de Janeiro, que necessitava para ontem, agora muito mais, porque, enfim, enquanto acontecia ali na comunidade, ninguém estava vendo, tudo bem para ele, né, que chegou a comparar a segurança do Rio com Paris e tudo mais. Agora, quando vai para a Zona Oeste, para um quiosque em frente a um hotel internacional, a coisa muda. Né? Mas ainda assim a resposta está longe de ser satisfatória. Tá. E veja, no meu segundo livro, No Tempestade Perfeita, eu fiz uma observação que no nível sociológico existem 2 grandes questões no Brasil que a gente precisa endereçar com a máxima urgência. A primeira é essa, é a milicianização da política institucional e a milicianização da vida social de forma mais ampla. E a segunda, eu pontuei que é o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Se a gente não endereçar ambos esses processos, daqui a 10, 20, 30 anos, talvez a gente não tenha o bolsonarismo se expressando aí com filosofia de extrema direita, mas o Brasil caminha a passos largos para se constituir numa espécie de teocracia miliciana. Porque uma expressão muito clara é o que a gente viu no governo Bolsonaro, mas é o que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, ou na Bahia, para não parecer que eu estou fazendo uma discussão político-partidária aqui, que não é o meu objetivo. Tá longe disso. Segurança pública, né? Federal. Exato. E no nível sociológico, não depende sociológico. de partido, é uma questão muito mais profunda do que isso nesse momento, entende? Então, o que aconteceu aí? Os médicos foram executados, vem a baila que eles foram executados por engano, a própria facção, uma facção criminosa já teria julgado, executado essas pessoas sumariamente, e você vê parte da população aplaudindo isso como se assim, essa facção criminosa deu conta de resolver o problema de uma forma que o Estado é incapaz de fazer. Isso é absolutamente estarrecedor, não pode ser dessa maneira, e a gente entende que em diversos estados da federação, a milícia, o tráfico, essas facções, elas já não são poderes paralelos. Elas estão tão embrenhadas com o poder oficial que isso tudo se mistura de uma maneira indistinguível, entende? Já não se trata mais de poder paralelo. Tanto é que quem determinou essa narrativa que está sendo considerada oficial em ampla medida foi a própria facção criminosa, que eu não vou citar o nome aqui, entendeu? Isso é absolutamente sério, Roberta, e tem que ser endereçado com propriedade no nível sociológico. Não é por acaso que eu venho conversando há meses contigo que a esquerda precisa organizar uma resposta séria na área de segurança pública, ou a gente vai tomar um baile nas eleições municipais no ano que vem. Fizeram videoconferência dentro da cadeia. Que loucura, Robes! Que loucura! E que isso seja dito pela polícia, pela mídia, como se assim, eles fizeram lá, já resolveu o problema, a população dizendo, bandido bom é bandido morto, sob a égide do bolsonarismo, essa filosofia prosperou, e com mais ênfase ainda. Exatamente, ótimo ponto colocado por você. Os caras fizeram videoconferência de dentro da cadeia, cara. E isso está sendo aceito assim como a maior naturalidade do mundo. Vamos começar com uma carioca? A atriz Zezé Polessa, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso, bem-vinda, na verdade, ao nosso Sinapse. É um prazer receber você aqui, que sorriso gostoso. Obrigada, eu estou de férias. Gostoso. Essa carinha descansada, eu estou de férias. 2 semanas. Pele boa, beleza.
É um sorriso gostoso e familiar, né? Que a gente tá. Eu cresci te assistindo, então acompanhando a tua obra, acompanhando a potência do teu trabalho. Obrigado, querida, por nos dar essa honra de te receber no Sinapse hoje à noite, viu? Obrigada a vocês pelo convite, adorei, é um canal que eu gosto muito, e esse programa, especialmente um programa novo, né? Relativamente novo, né? Um bebê. Ótimas, eu assistia do Jean Willis, maravilhosa, muito bom estar aqui, muito obrigada. Obrigado, Feliz. Zé, quero começar falando do seu último trabalho na novela Amor Perfeito, da Globo, em que você interpretou a Cândida, né? Que a personagem era uma primeira-dama. Eu quero saber em quem você se inspirou, como é que foi esse processo de pesquisa. Conta pra gente aí. Olha, eu tinha assistido, até antes mesmo do convite da novela, eu assisti uma série americana chamada As Primeiras Damas, The First Ladies, com a história da Eleanor Roosevelt, da, acho que Betty Carter e da Michelle Obama. E essas histórias são sendo... É uma série maravilhosa. E eu gostei especialmente da Eleanor Roosevelt, que eu conhecia muito pouco. E era bem essa coisa da mulher que ela tinha uma descendência de família política, o pai, o tio, por quem ela foi criada, e ela que escrevia os discursos todos do Roosevelt. Ele ficou 4 mandatos como presidente. E ela teve também uma desavença, uma coisa matrimonial. Ele era amante da secretária dela. Então, quando veio a história, eu fui rever a série. E, na época, é uma novela que tinha uma situação histórica real, né? A época, a data que era de 32 a 40, 42, mais ou menos nesse período, né? Tinha uma passagem de 8 anos de tempo. E a prefeitura, que nós vivíamos numa cidade, Águas de São Jacinto, e relativamente próxima a Belo Horizonte, ou relativamente distante, agora já não sei mais, mas o prefeito era o Juscelino, que fez toda essa trajetória política, né, de prefeito a governador e a presidente. E eu também fui estudar Sarah Kubitschek e fiquei encantada, apaixonada, já conhecia por conta da obra toda dela, né, da obra de atendimento médico, de fisioterapia, tem um grande centro no Rio de Janeiro, o Sarah Kubitschek, o Instituto Sarah Kubitschek, que dá conta assim, de uma parte grande de pacientes da cidade. Então, eu fiquei muito comovida assim, com ela. E aí, já tinha passado pela posse do Lula e pelo lugar ali da Janja, né? Que eu admiro bastante, cada vez mais, mas já admirava. E foi aquela loucura, né? De todo um questionamento, se está muito, esse não é o lugar dela, esse lugar dela e tal. E foi muito interessante, porque a Cândida tinha um lugar que ela aceitava por ser uma mulher também daquela época, de 1940, embora por conta do que aconteceu com o Janja, a gente vê que as coisas mudam, mas, né? A coisa nem tanto, né? É meio espiral, né? Não é uma coisa vamos e fomos, né? Tem sempre tem os retrocessos, né? Que a gente vai também amadurecendo as nossas posições progressistas, né? Eu acho que esses retrocessos fazem com que a gente firme mais o pé nas nossas e vá se informar mais, vai estudar mais, vai abrir mais a cabeça, né? Em relação a todos os preconceitos que a gente carrega, né? Por ser, no meu caso, eu, mulher branca, né? Carrego uma série de coisas que você tem que... Não adianta só, né? Não sou, não quero ser, você tem que passar por um processo ali de cultura, de educação, de amor, né? De amor. Eu acho que essas mulheres, fiquei até arrepiada, eu acho que essas mulheres, não só as primeiras damas, mas todas as mulheres que estão
na política, e a gente viveu, né, um mandato, uma intimidade com Dilma Rousseff muito grande. Então, isso é uma coisa que a gente sente que não é só, eu acho que não pode ser uma coisa da mulher, a mulher quer o poder também, a mulher também precisa. Eu acho que tem uma coisa com a mulher, não tem nada de sentimentalismo nisso, mas eu acho que a mulher pode, e muitas mulheres já trazem, que é essa coisa da não violência, do não responder, né? Uhum. Que fica criando embates. Eu acho que a gente tem uma coisa em relação ao acolhimento, ao amor, assim, muito interessante na posição da mulher, quando ela tem uma posição que é um espaço grande, que é um espaço público, né? Ou na política, então, mas foi bonito, porque a Cândida era muito assumida desse lugar por trás, né? Do que ela achava que era um grande homem, ou na verdade sempre soube que não era, que era um michuruca, uma porcaria de um homem. Mas é muito bonito quando ela, por um golpe emocional, né, por uma decepção com esse homem, por uma e ela descobre no meio disso quanto, porque é a história de um filho que não reconhece publicamente coisas que ela fazia por ele, para ele assumir o lugar do pai, né, num nepotismo tremendo, porque era a época do Getúlio, não tinha eleição, os cargos eram feitos por nomeação, os cargos de prefeito eram feitos pelo governador, na época era o governador Valadares, e o governador que nomeava os prefeitos. Então, o meu marido vai nomear o filho, né? Jamais vai pedir nomeação para a mulher, que ele sabia que a cabeça que era, ela que também escrevia os discursos, ela que fazia tudo. E ela tem uma decepção com esse filho, e nessa decepção ela descobre a necessidade que ela tinha de um reconhecimento público do pensamento dela, do desejo dela. E aí isso foi muito bonito. Foi muito bonito, porque partiu de uma coisa emocional, e aí logo ela se juntou com as mulheres, que eram personagens também muito interessantes e que eram, em princípio, todas muito oprimidas, né? Todas muito abusadas, todas muito vitimizadas e submissas, e aí ela se juntou com essas mulheres e teve várias referências legais, né? A Cândida foi presa, as mulheres foram fazer vigília, como é que foi feita por Lula, e sai da cadeia direto para a prefeitura. Então teve esse movimento com as mulheres. Ela, por conta de um outro filho que estava se formando para padre, ela se volta para os pobres também, para uma periferia da cidade, Andorinhas, e ela se volta para essas mulheres, ela forma com essas mulheres uma cooperativa de artesãs para venderem as suas coisas, para trabalharem, né? Então foi muito bonito, foi um personagem assim, que começa muito aquela mulherzinha, mas eu me peguei muito numa característica dela, ela não sabia cozinhar, aquilo me chamou muita atenção. Falei, gente, uma mineira, né? Uma mulher mineira com 3 filhos homens, um marido, sabe cozinhar. Aí eu já achei que dali ela estava já com o pé fora de casa, sabe? Eu achei que aquilo ficava o tempo inteiro no meu ouvido. Todo mundo reclamava da comida dela e que ela cozinhava mal e tal, a amante que cozinhava muito bem. E ali ela foi realmente, um dia ela fala assim, a casa está uma poeira só, mas nada disso me interessa mais, porque agora eu tenho uma prefeitura para cuidar. E a gente sabe que a gente vive essa coisa, né, de a vida da casa, a vida do trabalho, mas eu acho que cada vez mais a gente vai estar saindo mesmo desse lugar de casa. É verdade.
Zezé, conta um pouco da tua trajetória. Você citou aí o progressismo, por exemplo, e eu gostaria que você contasse um pouco para a nossa audiência da tua trajetória, como é que você começa, quais que foram as tuas influências políticas, por exemplo, artísticas. Eu sei que é difícil fazer isso num período curto de tempo, você tem uma trajetória gigante, você 50 anos de carreira, é isso? Carreira. Então, eu 50 anos, imagino... eu comecei em 73. Olha, 50 anos esse ano, inclusive. Conta pra gente, eu sei, ainda que de forma resumida, um pouco da tua história em todas essas décadas na dramaturgia e colocando aí elementos de como é que você se inclinou ao progressismo, por que você sente as coisas politicamente como você sente hoje em dia. Olha, eu sou de uma família, eu nasci num lugar aqui no Rio de Janeiro chamado Padre Miguel. É um bairro menor, próximo a Bangu, que é um bairro grande. Meus pais moravam lá por conta de que eles se casaram meio rápido e tal, e um tio tinha um apartamento nesse conjunto habitacional que tinha acabado de ser inaugurado e tal, estava todo novinho, então eles casaram e foram para lá. Meu pai estava começando uma vida profissional meio autônoma, ele era protético dentário, quer dizer, ele era da Marinha, acabou perdendo essa posição dele na Marinha por questão política já, e aí ele foi fazer uma coisa autônoma e tal para dar conta da família, que foi crescendo. Somos 4 filhos, e minha mãe também era do subúrbio, meu pai era do interior do estado. Então eu tive ali em Padre Miguel, além de ver a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel começando, era um bloco que passava na rua e que eu sumia. Eu saí de lá com 5 anos, mas eu sumia no bloco. Minha avó, um dia, minha avó estava tomando conta da gente, que minha mãe precisou sair, e ficou desesperada que eu sumi. Mas né, os moradores, as pessoas desse lugar, eram operários de fábricas ali por perto. E eu gostava muito de gostava de acordar antes do dia amanhecer. E era meio um descampado assim, só tinha aqueles prédios, e eu via aquele céu vermelho e tal, e ia vendo os pais dos meus amigos saindo para trabalhar, e todos tinham uma marmita debaixo do braço. Eu sou marmiteira até hoje, todo lugar que eu vou trabalhar eu levo minha comida. Então iam saindo, o pai da Maria, o pai da Clarinha, o pai da Pio, o pai da Morena, pai. E, então isso também, e meu pai também saía cedo para trabalhar, trabalhava no centro da cidade. Então tinha uma coisa assim, eu sempre fui ligada às pessoas que têm uma vida difícil, que têm que trabalhar muito, que as crianças todas de escola pública, a minha educação é toda pública. Eu estudei, eu fiz faculdade de medicina, né, porque foi uma das primeiras coisas que eu quis ser. A primeira coisa foi professora de criança. Eu tinha muita, assim, loucura por alfabetização, mas já fazia tudo com teatro. Eu não tinha ideia ainda, porque na minha família não tinha nenhum ator, não tinha... Eu fui ao teatro a primeira vez com 14 anos, então não é uma coisa assim que eu recebi isso. Isso foi um canal mesmo que eu encontrei para expressar tudo que eu queria sem muita angústia. Se bem que eu tenho muita angústia, mas a medicina, por exemplo, era uma coisa que eu fiz inteira, né? Eu me formei, depois ainda fiz uma especialização em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, mas eu sofria demais com a estrutura dos hospitais, com a falta de recursos, e era ditadura, né? Ali Médici, era 73, 4. E aí eu comecei, toda a minha coisa de escola, assim, mais interessante, era com teatro. A gente sempre dava um jeito, comemorava uma coisa e fazia um teatro, e professoras, assim, eu me ligava muito a professoras que, inclusive foi uma dessas professoras que criou o meu nome, porque eu sou Maria José, de uma família de Marias, Ana Maria, Maria Luísa,
ia da Maria, e minha mãe querendo ter o filho, José, e quando chegou na minha vez, a terceira não tinha mais nem nome de mulher. Então foi Maria José. E todo mundo era Ana, Luísa, Ieda, e eu não podia ser José, então era Maria. E eu achava chatíssimo, porque não era meu nome. Todo mundo era Maria, então que Maria que eu era, né? Eu não gostava de Maria, hoje eu acho um nome tão bonito, mas eu não gostava. E aí, quando eu fui para o... Eu tinha 11 anos, a primeira aula de inglês que eu fiz na vida, a minha professora leu na chamada Maria José de Castro Colesse, eu, presente. Aí ela falou, eu posso chamar você de Zezé? Porque eu tenho uma grande amiga, Maria José, e a gente chama ela de Zezé. Nossa, parecia que eu estava sendo batizada. Aquilo foi uma coisa perfeita, assim. Aí eu era Zezé na escola, Maria em casa, e a família só adotou mesmo Zezé quando começou a ir no teatro, me ver e tal. Mas tudo aí eu fui estudar francês na Aliança Francesa da Tijuca. Nessa época eu morava na Tijuca, e a gente veio vindo, Padre Miguel, Encantado, que é um outro subúrbio. Quem é do Encantado é Fernanda Montenegro. Aí fui passando Encantado, depois Tijuca. E minha mãe mora na Tijuca até hoje, e depois eu saí. Já fui para a Zona Sul e tal, mas até me perdi aqui nos bairros que eu passei. Na cronologia. Estou falando muito. Não, tá maravilhosa, querida. História incrível no teatro e na televisão, né? Vou pegar o gancho do teatro, Zezé. Eu ia falar da Aliança da Tijuca, e eu encontrei um grupo de teatro na Aliança de Copacabana. E ali que as coisas começaram em 73, que um crítico foi ver a peça e aí falou de mim, eu ganhei o prêmio da crítica carioca e pronto, aí foi. Mas fala, desculpa, interrompi a sua pergunta. Imagina, eu que, enfim, queria pegar esse gancho do teatro, porque teatro é um programa caro, Zezé, que acaba afastando, né, a maior parte da população. Você não acha que falta um programa, sei lá, tickets populares, não sei, algum programa para que a gente leve mais cultura para a maior parte da população? Não tem como não dizer que teatro não é caro, e a gente entende o valor do teatro, mas ele não reflete o poder aquisitivo dos brasileiros. Sim. Acaba afastando. Você sabe de algum programa? Você sabe se já foi pensado, enfim, se tem algum projeto nesse sentido? Todo edital, né? Todo patrocínio que vem através de leis federais, estaduais, municipais, ele tem uma contrapartida, né? Por exemplo, se você tem 2 meses de temporada patrocinada por alguma empresa que está ligada agora, que a gente está retomando a Lei Rouanet, por exemplo, né? Você tem uma contrapartida de ingressos mais baratos, geralmente a metade do preço, né? O idoso já é a metade do preço. Mas para isso você precisa que esse patrocínio dê conta da receita do espetáculo. Né? A gente tem uma coisa do artista, do criativo, do que você quer fazer, com o que você quer dizer, qual é a peça que você escolheu e tal, e tem a parte comercial, que é a parte do teatro. Né? Ou você faz num teatro de prefeitura, que estão muito, muito defasados assim, de estrutura, de luz, de som, e isso tudo precisaria também ser tratado, né? A gente está até numa campanha aqui da Élica Takimoto, que ela está recuperando, especialmente o Teatro Vila Lobos, que teve um incêndio, e um teatro incrível, um teatro municipal, incrível, trabalhei muito lá, um teatro de quase 800 lugares, está um buraco negro, assim, parece, é uma coisa que até você fica pensando, na época do governo passado, era horrível a imagem, porque é isso que aconteceu com a cultura, né? Era um buraco negro. Então tem essa coisa dos teatros, do teatro no shopping, né?
E tudo isso é caro, você tem uma folha de pagamento. Um né? custo alto, né? É um custo, a De, gente entende. de camarim, de diretor de cena, é um custo, sabe? Então, quando a gente consegue um patrocínio que seja por 2 meses, né? Numa cidade, faz Rio, faz São Paulo, e geralmente depois a gente pega aquele espetáculo que está pronto, e aí vai com ele viajar pelo Brasil, e aí você vive mesmo da bilheteria. Você tem alguns apoios nas cidades, eu espero que isso tudo também melhore, porque foi caindo, a gente tinha apoio de restaurante que convidava a equipe para, assim, bancava a alimentação da equipe, a gente tinha apoio de hotel, a gente foi perdendo tudo isso. Então, isso encarece, mas é uma coisa que a gente ama fazer, ama. O São Paulo, por exemplo, tem um esquema com os SESCs, com os CELs, né? Que são projetos assim ligados às escolas, ligados às escolas de teatro, às escolas públicas, que é maravilhoso, maravilhoso. Agora, você querer encarreirar um negócio num teatro de shopping, o teatro nem aceita que você cobre, porque eles ganham um percentual com um mínimo, então você não consegue, você ainda tem que pagar. Eu conheci um produtor argentino quando eu fiz Não Sou Feliz, Mas Tenho Marido, uma peça que fez muito sucesso e tal, um monólogo de uma jornalista argentina, e ele montou lá, eram umas crônicas e tal, que ela escrevia para uma revista falando sobre o casamento dela, e era muito interessante, porque ela era muito crítica, muito irônica, muito aquela que não queria ter casado, que tal, mas entra naquela roubada ali. E aí ele montou lá e ele queria montar no Brasil, falou com o diretor, Vitor Garcia Peralta, que já trabalhava bastante no Brasil, e que queria trazer a peça, ele produzindo. E aí o Vitor falou, eu acho que eu tenho até atriz para fazer, era um monólogo. E aí o Vitor me convidou e eu fui lá para assistir o espetáculo lá e conhecer o produtor. Aí quando eu expliquei para ele como é que era o negócio dos teatros aqui, que eu falei, olha, 35% da bilheteria é para o teatro. Agora, esses 35% tem que completar um mínimo. Então, se for 5 mil por dia e os 35% não chegar nesses 5 mil, você tem que pagar. Ele nunca entendeu isso. Ele falou, como que o teatro não vai junto? Não vai junto. Os teatros de shopping se comportam, queria falar assim, com algumas exceções, mas não tem exceção, não. Se comportam como lojas. Sim. Ô Zezé, e ao encontro disso, é um tema muito bom. Frequentando teatros em São Paulo, por exemplo, e aí eu quero ouvir de você, eu fico com a impressão que as peças, elas giram muito ao redor de figuras ocidentais, assim, Europa ocidental, sabe? Você tem 20 peças acerca de Freud, ou de figuras que estão na cultura ocidental, assim. Exato, via de regra, eurocentrista e tal. E Sartre, por exemplo, Freud, esse tipo de coisa, que são figuras maravilhosas, rendem peças maravilhosas, eu adoro, mas eu acho que a gente também tem muita coisa em termos de material humano que podem render peças absolutamente maravilhosas. E quando você vai para circuitos mais alternativos, vamos dizer assim, teatro de arena, cenas menores, que vai 15, 20 pessoas assistindo, aí você tem peças interessantes nesse sentido que lidam com temas mais locais. Por exemplo, essa questão da violência, ou tem uma montagem de Shakespeare, que era um ator que eu achei maravilhoso, que ele diz como ele não pôde interpretar Shakespeare porque ele não tinha o biotipo adequado, e ele conta essa história e isso virou a montagem de uma peça. Como é que você sente isso? Você acha que a gente poderia, em termos de montagem, valorizar um pouco mais as nossas próprias referências? Fala um pouco a respeito de como é que você sente essa... Ou se você não acha que é o caso, o que eu estou propondo aqui, gostaria que você comentasse isso. Olha, o Teatro Oficina fez uma revolução, né?
assim, em relação a isso. Na época, inclusive, tinha o TBC, o Teatro de Arena, e o Oficina veio montando os modernistas, né? O Oswald, o Mário, e fez uma revolução com isso, né? Mas eu tenho visto muito aqui no Rio projetos, tem um projeto do SESC muito interessante, chama Pulsar, Projeto Pulsar. Até eu entrei com o meu projeto para lá, para fazer parte desse circuito. São peças muito interessantes, são peças de mulheres falando da sua situação, são textos assim das próprias que o próprio ator constrói, né, buscando uma dramaturgia, porque o que encanta um ator também é quando você, por exemplo, num clássico, num Shakespeare, aquela dramaturgia, né, aquela história, aqueles personagens, aquele ritmo, aquela onda da peça, né, que começa, que esquenta e que termina. A gente gosta disso, eu adoro isso. Então, às vezes é um assunto incrível, interessante, mas que o espetáculo não... que a dramaturgia não dá conta de transformar aquilo num espetáculo bom, né? Então, essa peça mesmo que eu falei do Não Sou Feliz era muito difícil, porque eram crônicas, a gente teve que criar um espetáculo. Aí depois eu fiz A Mentira, uma peça francesa super estruturada, inclusive depois ele fez o filme, né, da peça dele, o diretor, que agora não vou lembrar o nome, ele fez o pai no cinema e ganhou prêmios. Ele tem assim, o pai, a mãe, a mentira, a verdade. O Diogo Vilela montou a verdade, eu e o Falabella montamos a mentira. Uma peça assim, super estruturada, né? Mas eu acho que a gente está indo assim, para esses assuntos, para essas coisas, assim, para esses movimentos. Entendimento do movimento negro, né? Atores negros buscando suas histórias. A gente está caminhando muito bem para isso. Agora, a gente precisa fazer teatro, né? A gente precisa fazer um espetáculo que, como diz a Fernanda, vou citá-la mais uma vez, ela fala, não, eu tenho que ensaiar. Um dia ela pediu lá fui fazer no Rio Grande do Sul, no Teatro São Pedro, e ela pediu um dia inteiro sozinha no teatro. Ela e uma assistente que ficava com o texto, e ela passou o dia inteiro falando. E uma hora alguém fez um barulho e tal, e ela falou, tem uma atriz trabalhando aqui, ensaiando aqui. E aí comentou, eles estão pagando, eles vão pagar muito caro para me ver. Eu tenho que fazer uma coisa... E a gente vai entendendo também a questão do perfeito, né? A gente não é bobo, sabe que perfeito não existe, que a gente é humano, mas a gente vai buscando isso, vai buscando um refinamento do que é com o ensaio, com a repetição, né? Imagino que esse espetáculo Não Sou Feliz, Mas Tenho Marido, todo dia eu mexia na estrutura, porque fomos nós que criamos a estrutura. Todo dia eu sentia alguma coisa na plateia que aquilo não estava no lugar certo, ou que não precisava daquilo, então eu tirava daqui, botava para ali, e o iluminador ficava grudado em mim, eu falava assim, não tira o olho de mim, porque se eu não ficar aqui e não falar aquilo, eu vou para lá e você vai comigo. E assim fizemos. Mas eu acho que sempre a gente não precisa só de bons assuntos, precisamos de bons assuntos sempre, mas eu acho que a gente precisa da forma, da linguagem, de como é que vai ser essa música, de como é que para onde que vai se voltar esse trabalho de corpo. Eu acho que é isso, e eu acho que é isso que as pessoas gostam de ver. Queria saltar do teatro para a televisão. Zezé, você já fez... Quantas novelas você já fez? Você sabe que eu sou ruim de negócio de contar? De vez em quando fala. Por exemplo, essa coisa mesmo, foi ano passado que alguém falou,
eu acho que foi a Fátima Bernardes que falou, são 49 anos de teatro. Eu levei um susto. Eu falei, mas eu já tenho 49 anos? Eu acho que não tenho ainda 49 anos, eu. E ela falando em 49 anos. Aí eu fui lembrar Drácula, em 1973, na Aliança Francesa. Eu considero, porque tinha bilheteria, a gente fazia sexta, sábado e domingo, então abriu a bilheteria e começou a carreira, né? Também é uma máxima de atores. Abriu a bilheteria, tinha um crítico lá do jornal, então começou ali, mas eu realmente não sei, eu não posso nem dizer 40 novelas. Muita coisa, né? Sabe o que eu queria te Mas perguntar? Hoje em dia a gente tem canal dá um Google, de dá um reprise. Google. No Google né? certamente deve ter a tua trajetória. Seguramente tem, registrado tudo isso. Porque é o seguinte, Zezé, hoje a gente tem um canal de reprise, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o financeiro do artista, né? Existe um sindicato que cuida de vocês? Vocês têm horário de trabalho, têm férias, têm plano de saúde, têm 13º? Vocês recebem algum dinheiro por reprise? Como é que funciona essa questão de direito autoral para o artista, né? Lembrando que hoje em dia muita gente não tem mais aquele contrato fixo, enfim. A vida hoje é diferente, né, para o artista. Sim, a gente está numa luta, né? Aliás, há anos, a vida inteira. Mas agora está num momento de votar, né? Nessa lei, por conta desse boom de streamings, né? Por conta desse boom de você faz uma coisa e aquilo vai ficar lá. A gente já tinha nos nossos contratos, a gente tinha, por exemplo, com a Globo, a questão do vale a pena ver de novo, né? Quando reprisa dentro da própria emissora, com anunciante e tal, a gente tinha um combinado ali, uma cláusula sobre isso. Eu, por exemplo, na pandemia, tive 2 novelas que reprisaram e foi muito bom para mim. Salvou, né? Porque salvou, né? Mas aí depois já veio o canal Viva, onde não tínhamos, né? Não tínhamos direito a nada, porque o argumento era que não tinha anunciante, que não tinha fim lucrativo, que era um canal para divulgar a novela e tal, as novelas, e a gente já começou ali, a nossa segunda luta, assim. E as lutas de tempo de trabalho, de hora de trabalho, isso tudo a gente foi conseguindo em reuniões entre a gente e tal. Nós temos um sindicato bastante distante, nós dele e ele de nós. Uau. Já tentamos. Há 4 anos atrás eu fiz parte de uma chapa para concorrer, mas é uma diretoria que está há 20 anos, bem complexo ali o negócio, numa posição de poder que ninguém quer largar, então a gente achou que não era muito a hora de brigar com eles e fomos fazendo nossas reuniões e conseguindo nossas coisas, mas muito diretamente assim com a emissora, né? Muito diretamente com a Globo. Agora a gente chegou num outro momento, que a gente, né, vai ter que negociar com a Amazon, com a Netflix, com a Prime, né? Eu não cheguei nisso ainda. Né? Sim. E a gente está querendo organizar esse negócio, porque não é possível, né? E é como se fosse um favor, né? Inclusive o nosso slogan é direito autoral não é favor, né? E a gente pensa muito também nos atores que fizeram, né, muitas novelas, e que hoje, por alguma razão, ou mesmo pela idade, ou por algum problema, se afastaram, não estão trabalhando mais. Isso é importantíssimo. Às vezes o cara está numa situação difícil lá e está vendo ele. E a emissora
comercializando aquilo, ganhando dinheiro com aquilo, quer dizer, não é nada justo, né? Que pena que o Agora a gente sindicato não entrou é num forte negócio, para brigar por vocês, né, Zezé? Porque essa não seria é? uma causa, é uma causa única, né? Que deveria ter um representante para brigar por todos vocês. Porque a gente está falando de trabalho, né? A gente do lado de cá fica no glamour, o artista, né? Enfim, pessoas Sim. famosas e tal, mas vocês são trabalhadores, Claro. né? E que necessitam de Olha, direitos. Roberto, é um negócio que não dá nem para entender, É, essa questão do nosso sindicato. Sinceramente, é um negócio uhum, que dá vontade de sentar no meio-fio e chorar. Uhum. Porque é uma coisa absurda. Eles sempre fizeram a relação com a emissora, sempre foi do lado da emissora, né? Sempre foi defendendo a emissora, aceitando contratos, quer dizer, ou o ator já tem um espaço ali que é bom, né, para a emissora, que ele faça parte, que ele esteja na novela, que ele seja, que continue o contrato dele e tal. Aí você ficar negociando, ou você tem alguém que faz isso junto com você, ou então nos atores que chegam, que estão chegando, que começam, é um negócio que o sindicato não protege ninguém, não defende ninguém. É uma coisa muito, é triste, muito triste. muito louca. É. A gente agora vai ter eleição daqui a 2 anos e a gente aí vai entrar de novo. Esse ano a gente nem entrou. Eles não tinham nem chapa para concorrer, eles continuaram lá. É uma coisa assim, nada. É uma coisa que não trabalham. Não trabalham. Não O exerce a sindicato função já que foi. deveriam, né? O sindicato já teve plano de saúde, dentista. Você, quando montava um espetáculo. Eu cheguei a pegar um pouquinho. Assim, quando você montava um espetáculo, tinha costureira no sindicato, tinha uma coisa de apoio às montagens teatrais. Isso tudo foi, foi se acabando, eles foram vivendo dessa relação com as radiodifusoras maiores, né? Agora, engraçado, porque quem está mais, que vai defender essa coisa do direito autoral são as big techs, não as radiodifusoras são completamente contra, não querem pagar. Aí fizeram questão de entender tudo errado, tudo trocado, como se a gente estivesse pedindo retroativo. Ninguém está querendo receber, deveria até, mas ninguém está falando de receber por tudo que já exibiu e não pagou. Uhum. A gente está querendo, a partir do momento que a lei for assinada, começar dali. Só que com trabalhos também que você fez há 20 anos atrás. Pois se vai exibir de novo, se vai comercializar de novo, Uhum. é o direito de quem fez a música, de quem atuou, né, de quem dirigiu, de quem escreveu. Sim, até porque tem Mas é um propaganda, né, assunto Zezé? tabu. Tem propaganda no intervalo, não tem? Nada mais Pois justo. é. É sobre isso que a gente está Com falando. produções que estão feitas, né? Então, não Uhum, tem gasto com é, a produção, com produzir aquilo. Ele está pronto. sim. Já fez o dinheiro todo que é gasto para fazer uma novela, que não é pouco, Uhum. já está pago aquilo, né? Então você vai. É muito lucro. É muito lucro. Ô Zezé, a gente vem Humano, é acompanhando. desumano. A gente vem acompanhando aí ao longo dos últimos 3 dias essa questão dos assassinatos que aconteceram aí no Rio de Janeiro, dos 3 médicos que foram mortos e do 4º médico que foi alvejado. Felizmente gravou um vídeo hoje dizendo que está se recuperando. Eu queria te ouvir acerca você é a moradora da cidade do Rio de Janeiro. A gente estava conversando um pouquinho aqui no bastidor antes de começar o programa. Como é que você sente a realidade da tua cidade? A violência te afeta em alguma medida? Você tem medo hoje de morar no Rio de Janeiro? Conta um pouquinho pra gente de como é que você sente a tua vida na cidade do Rio de Janeiro hoje, por favor. Olha, eu não tenho medo de morar no Rio de Janeiro. Uhum. Na verdade, eu tenho medo de muito pouca coisa.
Mas eu acho que, assim, eu sou muito atenta, né? Sou muito ligada. Eu, eu ando relativamente bastante na rua, eu uso muito pouco carro e caminho pela cidade e tal, mas eu sou muito atenta e eu, assim, quando eu percebo assim alguma situação, ou eu acolho assim, tipo, o que é? O que está acontecendo? Está precisando de quê? Tal. Ou eu, se eu sinto que é uma coisa mais violenta, eu atravesso a rua, eu entro para lá, tal. Mas eu não sofro muito com isso. Eu acho que eu tenho uma amiga que mora em Barcelona e ela é brasileira, mas ela mora há muitos anos lá. E o marido preocupadíssimo cada vez que ela vem para o Brasil. E aí um dia ela ficou esse negócio de não usa celular. A gente não fala mais no celular na rua, andando na rua. Mas é uma coisa assim, entendeu? Muito. Falei, mas você morou no Rio e você está com um negócio de turista, né? Que tem essa coisa também, né? Mas engraçado, não param de vir, não param de amar a cidade. Mas eu acho que é uma cidade também onde se convive muito com essas diferenças todas, né? Onde você para comprar um leite para uma mãe que está amamentando, para dar uma comida, para ouvir alguém mais velho. Então, tem essa relação, quer dizer, essa doação, essa então que aconteceu, de sair atirando e tal, inclusive a reação, hoje eu li no jornal que eu fiquei chocada, é que poucas horas depois, o quiosque estava funcionando, tinham pessoas sentadas na mesma cadeira que as pessoas foram baleadas, quer dizer, não fechou o lugar, não vai fazer uma perícia ali, não, né? Assim, é um negócio que eram turistas, claro. Eu acredito que um carioca não sentaria ali não iria naquele lugar hoje. Mas, assim, achei um descaso, sabe? Uma desconsideração, assim, com uma coisa tão violenta, né? Então, eu ouvi vocês conversando um pouco sobre o desdobramento disso, que eu sei pouco, mas achei assim uma coisa violenta assim, e sem a gente sofre muito com isso também, né? Tem o assalto, tem o crime e tem uma polícia comprometida com isso, uma polícia corrupta, né? Uma polícia que não age, né? Então a violência duplica, né? Muita coisa. Zezé, deixa eu te perguntar, se você fosse convidada para fazer uma novela ou uma peça negacionista, e se te convidassem para interpretar, deixa eu ver aqui, Damares Alves, você toparia? Que roubada, hein, Zezé? Eu acho que tudo é a visão, né? A visão crítica, né? Não, bom, se ela é negacionista, ela vai defender isso, aí não faria Tá. mesmo. Mas se é uma coisa onde a gente vai colocar isso, né? Botar um foco nisso e fazer a crítica disso e fazer a avaliação disso, eu acho interessante. Boa. Interessante. Eu falei numa entrevista que eu gosto muito de fazer novela. Eu comecei no teatro, fiz 10 anos de teatro antes de ir para a televisão. E foram me buscar lá no teatro para fazer televisão. E também coincidiu que eu tinha acabado de ter neném e eu ficava muito tempo amamentando. E aí eu liguei a televisão. Eu via televisão assim quando eu era menina, gostava de ver Jovem Guarda, gostava de ver o filme da Bossa, gostava de ver as coisas de música e vi pouquíssimas novelas, Irmãos Coragem, vi umas coisas assim e depois nunca mais eu vi televisão porque não
não era bacana ver televisão. O negócio era o teatro. A televisão era alienada, era tal. E hoje eu vejo as novelas da época, novelas incríveis, né? E aí eu comecei a ver televisão. Eu vi uma série na Manchete, uma série com adolescentes, que eu achei lindo aquilo. Depois eu era casada com Daniel Dantas, o pai do meu filho, e ele fez uma série que era uma adaptação do Romeu e Julieta, do Shakespeare, para televisão, para Globo. Era lindíssima. Aí eu assim, comecei a namorar assim, aquilo. E aí, pouco depois, eu fiz primeiro TV Manchete e fiz um programa de humor maravilhoso, que eram todos os autores do teatro besterol da época, né, que era a comédia nonsense, assim, a comédia dos tempos de ditadura, depois do massacre todo, do que se sumiu de gente, matou de gente, veio uma era, né, criativa, assim, em que a gente não falava diretamente de política, né? A gente falava de comportamento, a gente fazia toda a crítica à família, à caretice, tudo, e eram os autores, né? Era Pedro Cardoso, era o Falabella, o Vicente Pereira, o Geraldinho Carneiro. Então, esses caras se juntaram e fizeram chamava Tamanho Família, que em princípio era meio inspirado na Grande Família do Vianinha, isso antes da Globo fazer depois a Grande Família. E foi um programa que fez muito sucesso, foi considerado assim, a melhor comédia daquele ano e tal. E aí acabou, a gente ficou meio solto lá na Manchete, e aí depois eu fui fazer minha primeira novela na Globo, Top Model. E ali, depois eu nunca mais saí da Globo. Mas eu fui entendendo a novela, eu fui conhecendo a novela assim por dentro, sabe? Eu fui vendo também a coisa das pessoas na rua, porque não tinha rede social, né? Na rua era carta, a gente recebia carta. Uau. E quando viajava com o teatro, as pessoas iam para a porta do teatro porque conheciam a gente da novela e queriam ver a peça. Então eu tenho assim uma grande consideração pela novela, porque é uma coisa muito brasileira, né? É uma coisa da nossa cultura. Ela não só fala né, dos assuntos pertinentes, assim, das coisas que está se discutindo, assim como ela inova em muitas coisas, né? Cada uma traz uma linguagem, cada uma começa com aquelas aberturas de novela. E hoje, atualmente, eu vejo todo o primeiro capítulo e o último. Eu não tenho como acompanhar a novela. Assim, eu acho que eu já vejo mais um pouco. Mas eu gosto mesmo de ler a novela. Eu leio como se fosse um romance, assim. E gosto de fazer e gosto de ver, assim, algumas coisas. Mas eu adoro ver o primeiro capítulo, as aberturas de novela, o que vai ser o assunto. Gosto de conversar com as pessoas na rua sobre a novela, no táxi, na rua. Mas eu continuo amando fazer teatro. Eu fiz pouco cinema por conta de... Vamos ver se agora, não estando tão comprometida com a televisão, se eu faço mais cinema. Porque cinema é uma coisa... Para mim é o tal do refinamento, do refinar. É assim, é onde a gente pode trabalhar mais com isso, né? Pelo tempo, legal, pela dedicação, e aí você tem os assuntos também mais fechados, né, ali para desenvolver. Sou louca por cinema. Boa, boa. É isso, É isso. César. Muito bom, Zezé, passou tão querida, rápido de novo, né? Sextou, exatamente. Eu estava nervosa. Mas é assim, quando a conversa é boa, passa muito rápido mesmo. Uma delícia a tua conversa, ouvir as tuas histórias, você é uma simpatia.
Muito obrigado, querida, por participar aqui com a gente hoje. Foi um prazer te receber no Sinapse, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Foi bom mesmo. Zezé. Minha voz à toa. Imagina, que você está em casa. E olha só, tô louca para te ver interpretando Nara Leão. Não posso esperar o ano que vem para te ver. Exatamente. Está acabando, mas eu queria te falar sobre isso. Vou falar. Muito obrigada. É um texto que Miguel Falabella está escrevendo, vai dirigir. A gente vai fazer uma homenagem a ela, um tributo, assim, porque foi uma mulher incrível. Uma mulher incrível, que viveu um dos períodos mais sombrios aí da nossa história. Sim. Mal posso esperar, Zezé. Que bom, que bom. Delícia. Espero fazer um espetáculo lindo. Tenho certeza. Ela merece. Ela merece. Você também, querida. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Sinapse. Bom final de semana. Um beijo. Valeu, querida. Um beijão. Caleron, olha lá. Tchau. Às vezes perguntou, mas fala Calejon ou Caleron? Eu falei, olha, quando a gente quer zoar, a gente chama de Caleron. Por isso que ela terminou assim, só para falar, oi, eu lembrei. Porque a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa. Muito gostosa a conversa. César, o programa todo, super fina e tal. Muito legal. É isso, gente. Vamos lembrar que tem aula aberta e gratuita com o Eduardo Moreira no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Essa aula aqui, ó, as 3 regras para investir com resultados. Acesse edu1.com.br/sinapse. Corre lá para você se inscrever, certo? Certo. Segunda-feira, 7 horas da manhã, você sabe que tem Desperta com Leandro Demore, das 7 às 8. E logo depois tem Série Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, William De Luca, Rodrigo Viana, Eduardo Moreira. É um elenco, é um time de peso que te espera, então, das 8 às 10h30. E aí a gente está ao vivo aqui às 7h30 da noite, na segundona. Sabe o que a gente vai receber aqui? O Chavoso da USP na segunda-feira. Muito bom. Vai ser legal, hein? A gente espera você. Bom final de semana, relaxem, curtam, beijem. Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Beijo, até segunda-feira. Se você investe ou se você tem a intenção de investir um dia, quais são os seus principais objetivos? Garantir a educação dos seus filhos? Trocar de carro? Comprar uma casa que finalmente você vai poder chamar de sua? Fazer uma viagem com a pessoa que você ama? Dependendo do resultado que você espera, você tem que planejar esse caminho de uma maneira diferente. São muitas dicas, são muitas regras, são muitos caminhos para se seguir, mas eu diria para vocês que existem 3 conceitos básicos que todo mundo deveria sempre ter como fundamento para um bom investimento. Eu preparei uma aula para o dia 10 de outubro chamada As 3 Regras para se Investir com Resultados. Uma aula que você pode participar gratuitamente, clicando no link aqui em cima ou aqui embaixo. Você, de uma maneira muito simples e muito rápida, vai aprender regras que vão mudar a sua relação com o dinheiro e com os investimentos e abreviar sua caminhada até a independência financeira, até o equilíbrio financeiro. Se inscreve agora, participa da aula, chame seus amigos e amigas também para participar. E aí depois você me conta o que você achou. Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil.